Fala pessoal, você sabia que o Código de Ética Profissional do Contador está sendo alterado? Pois bem, e você pode fazer parte dessa alteração. E é importante que você assista esse vídeo até o final, porque tem muita coisa aqui que vai mudar o mercado contábil, que vai alterar inclusive os serviços de contabilidade online hoje, estratégias de marketing existentes, ou seja, tem muita coisa que vai influenciar o mercado nos próximos anos. Então, vamos entender o que está acontecendo. Primeiramente, deixar claro que essas mudanças não ainda foram aprovadas. Elas estão em audiência pública, inclusive você pode colaborar com as suas sugestões até 24 de fevereiro de 2018. Então, vamos entender. Primeira coisa que foi colocado nessa sugestão para o Código Profissional do Contador. Lembrando que quando fala profissional do contador, está se referindo tanto à classe contábil de profissionais contábeis, tanto o contador quanto os técnicos em contabilidade. Então se estende a ambos os casos. Primeira coisa, a questão das propostas. Então a proposta ela precisa ter os serviços que são cobrados em separado. Então você vai fazer a sua proposta, você tem que deixar claro para o cliente o que é que de fato vai ser cobrado em separado. O valor de cada serviço. Também a periodicidade e a forma de reajuste. Então você vai ter um reajuste anual, como é que vai ser esse reajuste, qual é a forma de reajuste, qual é o índice que vai estar incorrido nesse reajuste. E também as obrigações das partes. O que é obrigação sua e o que é obrigação da empresa contratante ou de um profissional contratante do serviço de contabilidade. Então, de uma certa forma, isso deixa bem claro como é que tem que ser feita a proposta de serviço, para que no processo de negociação com o cliente ele já saiba claramente o que é que ele está contratando. Pensando um pouco nas mudanças que nós temos no mercado em relação às contabilidades online, então entenda que isso vai ter que ficar mais claro quando você, por exemplo, enviar essa proposta através do serviço online também, caso seja o mercado que você atue. Vamos ao próximo ponto, a questão da vedação das propagandas. Então você não pode anunciar valor do serviço ou pacote de serviços. Aí vai mexer diretamente com o que nós vemos em vários sites hoje, onde você anuncia ali um pacote de serviços, talvez um pacote para microempresa de X a Y. Isso não pode ser anunciado mais o valor do serviço, porque o valor ele será composto mediante análise individual, relevância, vulto, complexidade, etc. Nós sabemos que na prática, em muitos casos, por exemplo, quando você pensa na contabilidade para pequenas empresas, você não fica analisando todo o vulto, você já tem uma tabela pré-estabelecida. Muitos, por exemplo, falam assim, eu cobro um salário mínimo da empresa até X funcionários, já cria uma tabela em relação a isso. Então, o preço, de uma certa forma, já está pré-fixado para nós, profissionais contábeis, que temos nossas empresas de contabilidade. Mas o que acontece é o seguinte, você não pode anunciar em algum meio de comunicação esse valor. E também você não pode diminuir um colega ou a classe contábil, isso já estava no texto anterior, e também não pode fazer gratuidades que poderiam ser ameaças ao exercício profissional. Aí vai influenciar um pouco o mercado. Então pense nessa questão da gratuidade. No final do vídeo eu vou te dar alguns exemplos para você entender como é que isso se aplica na realidade. Também, ações de marketing exageradas sobre serviços que oferece, capacitação ou experiência que possui. Então você exagerar numa ação de marketing, dizendo coisas que é um pouco exagerado, fica um pouco vago isso, que é de fato exagerado. Então é uma coisa que não fica muito bem clara, porque o código não traz ali um exemplo prático do que é, e com certeza vão existir aí muitas instruções complementares para poder delinear o que é de fato essas ações exageradas. Porém, a gente observa muito isso, inclusive nas empresas de contabilidade online, que atuam muito essa questão de gatilhos mentais para poder fechar os serviços de contabilidade. Agora precisa se preocupar um pouco mais com esses aspectos. E também, menções depreciativas ou comparações sem fundamento. Então, fazer uma comparação sem fundamento, depreciar a classe, o que tem a ver com o item anterior, então não pode ocorrer também. E a questão que tem que observar o Código de Defesa do Consumidor. É importante que se saiba que o Código de Defesa do Consumidor hoje já é aceito, aplicado à prestação de serviços de contabilidade. Muitas empresas que se sentiram lesadas, que entraram na justiça contra empresas de contabilidade, utilizaram o Código de Defesa do Consumidor nesse caso. Então, na verdade, não é novidade nenhuma essa questão do Código de Defesa do Consumidor. Sobre aviltamento de honorários, agora coloca uma definição mais clara do que é o aviltamento de honorários. É considerado aviltante o valor dos serviços quando estabelecidos em valor bem inferior ao ofertado pelos demais profissionais atuantes no seu mercado,
e que não seja o suficiente para cobrir os custos, tributos incidentes e sua remuneração justa. Aí a questão é, tá bom, mas cobrar R$ 69,00 pela contabilidade é aviltante? Cobrar R$ 59,00, R$ 49,00 por uma contabilidade é aviltante? Pois bem, com essa definição, deixa um pouco mais de clareza, mas não tem como estabelecer uma tabela mínima. De repente, uma empresa dessa, ela sendo fiscalizada pelo conselho, ela pode comprovar que através dos custos dela, por exemplo, ela consegue cobrir os custos, ela consegue ter os tributos incidentes pagos dentro desse valor e também ter uma remuneração justa. Talvez não uma remuneração justa individualmente, mas uma remuneração em escala, olhando que tem empresas aí que já tem mais de 10 mil clientes trabalhando nessa metodologia de preço baixo. Então, olha só como que isso tudo vai dar um pano para manga aí, muita discussão vai acontecer em relação a isso. Porém, essas mudanças, elas vão influenciar muito o que vai acontecer em relação ao mercado contábil, principalmente na parte de marketing. Eu vou dar alguns exemplos práticos para você. Por exemplo, você falar contabilidade a partir de tanto. Isso, de acordo com esse texto que não foi aprovado ainda, esse texto que está sendo em audiência pública, você não poderia mais dizer que a sua contabilidade é a partir de tanto. Por quê? Porque você não pode fazer menção do preço de serviço quando o preço de serviço ele vai ser o diferencial, por exemplo, para poder então conseguir conquistar clientes, conforme eu mostrei lá no ponto anterior, onde fala, por exemplo, que o valor será composto mediante análise individual, relevância, vulto e complexidade. E anunciar o valor ou pacote de serviço, então você não pode em relação a isso. Outro exemplo, abertura de empresa grátis. Você não pode ofertar mais a gratuidade. E aí você não pode utilizar isso na sua comunicação. Então, se a sua empresa está utilizando isso como estratégia e aí for aprovado de fato esse texto do Código de Ética do Profissional Contábil, automaticamente você vai ter problema em relação a isso. Também, economize X por ano com a contabilidade. Aquela questão, né? Oferece o serviço por X e aí compara com o que os outros colegas estão oferecendo por Y e faz uma comparação dizendo você está economizando X por ano com a contabilidade. Ou tantos por cento de economia nos serviços de contabilidade. Todos esses exemplos aqui eu tirei de empresas que nós fazemos um trabalho de monitoramento através dos serviços de contabilidade que são vendidos pela internet. Então, ou seja, são exemplos reais que, com o texto do novo código, caso seja aprovado no texto integral conforme foi apresentado, que está disponível lá no site do CFC, eu fiz aqui um resumão do que se aplica especificamente à parte de marketing, a parte de utilização de preços como estratégia, a parte de contabilidade online econômica, esses assuntos todos que vocês tanto acompanham no meu canal. Aí agora eu vou dar minhas considerações em relação a isso. Bem, primeiramente eu acho que é um avanço. Os colegas que participaram do projeto, incluindo o Rui Cadete, que é meu amigo, são colegas gabaritados que fizeram um bom trabalho e consideram um avanço você ter um texto mais claro do que é aviltamento de honorários, do que de fato você pode fazer. O texto também traz outras informações relativas às novas modalidades que nós temos hoje de prestação de serviço. Então deixa mais claro esse aspecto todo da nossa relação com o cliente. Por exemplo, uma das partes do texto, que não é foco desse vídeo aqui, mas fala, por exemplo, sobre os arquivos digitais, ou seja, o Conselho Federal de Contabilidade está adequando o texto a uma realidade atual, coisa que o código até então em vigor está completamente desatualizado com o que nós temos de tecnologia hoje. Outra coisa também é que deixa um pouco mais clara essa questão do preço, de você não anunciar preço. Até então, os conselhos regionais de contabilidade têm ido para cima de muitas empresas contábeis, falando sobre essa questão de preço. Inclusive, a nossa empresa contábil já foi questionada por isso no passado. Nós não temos anúncio de preço no nosso site, mas no passado chegamos a ter e fomos questionados pelo conselho em relação a isso. Eu tirei do site, não porque era proibido, porque na verdade não tem ali uma justificativa de proibição até então. Existia um entendimento em relação à não utilização de preço. Porém, no código atual não tem essa determinação. Eu tirei por uma questão estratégica em relação à questão do preço. Então, são algumas coisas que começam a ficar muito mais claro. Agora, Anderson, não acho que isso aí é suficiente. Então o que você tem que fazer? Então vai lá, vamos voltar lá. Você vai lá no site do CFC e você vai dar as suas sugestões lá.
entendendo que, a não ser que você peça que não seja publicado, as sugestões elas vão ser abertas ali por uma publicação, porque se trata ali de uma audiência pública. Então você pode colaborar para nós melhorarmos, você tem a chance de melhorar essa questão do Código de Ética Profissional do Contador, aplicando sempre aos profissionais da contabilidade como um todo. Então, existem outros aspectos do Código de Ética Profissional do Contador, porém, eu estou me atendo aqui especificamente à parte de marketing, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Pode deixar seus comentários aqui embaixo. Aquilo que eu tiver condições de ajudar, com mais orientações, com mais informação, eu estou à disposição de vocês. Pode deixar os comentários aqui no canal do YouTube ou onde você estiver assistindo esse vídeo. Vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom? E que isso possa engrandecer, possa melhorar aí os aspectos da nossos serviços de contabilidade. Muito sucesso para você e até um outro dia no próximo vídeo.